Boa tarde, tudo bem? Como estão? Como estão todos? Maravilha! Mais uma live de sexta-feira, mais um encontro nosso semanal, mais uma relação que a gente tem aí, que já vem num certo tempo, vai durar mais tempo ainda. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Dani? Fala, Túlio. Thaisa, Gabi. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me escutando? O som tá legalzinho? Tudo bem, Luiz? Maravilha. Vamos aguardarmos um pouquinho pra gente esperar o pessoal ser notificado pelo Instagram e aí dá tempo do pessoal entrar. E aí iniciamos a nossa live. Hoje o tema é bastante interessante, sensação e percepção. Tem bastante coisa interessante para falar sobre essas duas características. Maravilha. Beleza. O pessoal está entrando. Jóia. Muito bem. Pessoal, vocês, se tiverem alguma dúvida no meio, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Podem colocar aí nos comentáriozinhos que a gente vai respondendo na medida do possível. Muito bem, vamos pegar o nosso roteiro e vamos começar. Muito bem. Pessoal, então a live de hoje, né? Então, assim, se você quiser, ó, já antes da gente começar, clica ali no aviãozinho, marca alguém que você conhece que está precisando escutar essa questão de sensação e percepção, a diferença, a característica de cada uma delas, clica lá, compartilha para a pessoa ver. E ao final da live, nós vamos disponibilizar, né? Então vai ficar lá no post uma frase característica sobre essa live e vocês podem compartilhá-la sem moderação. Pode compartilhar à vontade. Tudo bem, Marjão? Como é que tá Salvador? Como é que tá Bahia? Tudo certo aí? Maravilha. Então vamos lá. Pessoal que já fez o curso comigo, pessoal da PNS, pessoal que está aqui no curso comigo, eu estou em Campinas, dessa vez a live é em Campinas. As próximas 3 vão ser em Londrina. Chega de viajar um pouquinho, vamos dar um tempo em casa agora. Depois de 4 semanas viajando, vamos ter 3 finais de semana em casa. Maravilha, então vamos lá. Pessoal, sensação e percepção. Quem já fez o curso de dermoneuromodulação comigo, sabe do que eu estou falando. Já ouviu eu falar sobre isso. Agora a questão é assim, né? Para quem não fez o curso, né? E para a gente poder ter umas informações, né, bem delimitadas sobre isso e vocês poderem utilizar e repassar essas informações, vamos lá. Tudo bem, Ludmila? Nielma também entrando, então vamos lá. Pessoal, sensação e percepção são duas coisas diferentes, são coisas atreladas, mas são coisas diferentes, tá? A sensação, ela, na sua característica mais simples, é a característica que eu tenho de ativação dos receptores na periferia, receptor térmico, receptor de toque, receptor de vibração, receptor do nociceptivo, tá? Toda a ativação desses receptores na periferia, tá? E a transmissão sináptica dele até o sistema nervoso central é chamado de sensação. Tá? Então a sensação ela vai ser recebida pelo receptor e vai enviar essa informação através do impulso elétrico, de um potencial de ação, até o sistema nervoso central, até o cérebro. E o que é a percepção? A percepção é a interpretação desse sinal. Tá?
Então, quando a gente fala, né, tem um sinal via satélite, e aí você tem uma antena na sua casa. Essa antena, ela é um receptor, ela recebe uma onda. E aí ela vai ser transmitida até a sua televisão. Na sua televisão ela é interpretada, ela é modificada para se transformar em imagem. Tá? No nosso corpo funciona exatamente igual. Então, quando você, por exemplo, ativa um termorreceptor, tá? Que você coloca a sua mão perto de uma fonte de calor. Então, o seu termorreceptor identifica que mudou a temperatura e vai mandar essa informação dessa mudança de temperatura para o teu sistema nervoso central. Agora, quando ela chega no cérebro, ela vai ser interpretada. E aí o cérebro pode interpretar das mais diferentes formas. E é isso que dá a grande diferença, a grande característica entre a sensação e a percepção. A percepção ela vai depender de vários fatores para que a gente consiga gerar essa resposta. Então, assim, a resposta ela vai ser diferente, ela vai ser característica de cada pessoa mediante a função de determinadas áreas cerebrais. Então, por exemplo, às vezes a gente escuta uma notícia lá na televisão, né? Agora que nós estamos chegando no inverno. Em São Joaquim, lá em Santa Catarina, a temperatura chegou a 0 grau com sensação térmica de -4. Ou seja, a sensação é o quê? O ambiente está dando para o organismo -4, né? Está dando 0 na realidade. Só que o que acontece? Mediante a situação, mediante o contexto, a sensação, né? Ela vai mandar a informação de que tipo, está 0 grau. E 0 grau é 0 grau para todo mundo. Tá? Assim como no Nordeste faz calor, lá Teresina, Palmas, né, Ludmila, né, o Túlio, Palmas faz calor pra caramba. Então, o que acontece? A temperatura é igual para todo mundo. Agora, como que eu percebo cada uma dessas temperaturas? Então, quando sai lá a notícia e fala assim, a sensação vai estar 0 grau, com sensação de -4. Se você mora em Palmas, a tua sensação é de muito frio. Aquilo vai estar muito frio. Na verdade, a tua percepção é de muito frio. Agora, e se você mora no norte da Rússia, onde o normal, o básico é fazer -25? Então, 0 grau é quente. Então, a temperatura é uma coisa fixa, uma medida fixa. A sensação, ou seja, a ativação do receptor é a mesma a essa temperatura. Agora, o que muda é como eu percebo. Agora, se você a Ludmila está falando lá, 40 graus em Palmas. Você chega lá em Palmas, tá 40 graus. Tem gente que acha que é uma maravilha, porque está acostumado e gosta, tem uma percepção que essa temperatura é boa, tá? Mesmo sendo uma temperatura alta. Agora, tem gente que não vai gostar, porque tem uma percepção diferente. E isso não tem a ver com o receptor. O receptor ele vai pegar a informação e vai transferir ela para um impulso elétrico e mandar para o cérebro. O cérebro que vai definir o que é bom e o que é ruim. Então, eu vi que minha irmã entrou aqui, a Lígia, quando ela morava lá nos Estados Unidos com meu cunhado fazia o mestrado dele, meu cunhado é da Força Aérea, então ele fazia o mestrado dele lá. Uma vez a gente voltando de um passeio, eu não sei nem se ela lembra, mas tinha 2 caras jogando tênis. E tinha um cara que estava jogando, e lá estava uma temperatura, sei lá, de mais ou menos 3, 4 graus, era uma coisa assim, 6 graus, alguma coisa assim. E aí o cara jogando tênis de bermuda e camiseta. E aí eu perguntei, falei, mas de bermuda e camiseta? E meu cunhado falou, esse cara é da Rússia. Ou seja, 3, 4 graus tá top. Tá assim, tá calorzinho, tá gostoso, tá ótimo para jogar tênis. Então, a gente tem essa característica da sensação e da percepção nessa diferença. Outra coisa, por exemplo, até dei esse exemplo aqui no curso, música. Aí a gente pergunta assim, quem gosta de funk? Aí assim, você não gosta de funk para escutar enquanto você está dirigindo, pelo menos a maioria das pessoas, né? Ou quando você está estudando. Agora, e quando você vai numa formatura, quando você vai num casamento,
O povo vibra a hora que começa a tocar um funk. Por quê? Porque o ambiente é diferente. A situação é diferente. Então, a pessoa que vai lá para São Joaquim e já espera ver o frio, ela tem uma percepção diferente. Ela não liga que tá tão frio, porque ela foi lá para ver frio. Entendeu? Então, essa questão da percepção, ela depende de certas áreas cerebrais. Tá? E essas duas áreas, existem duas áreas cerebrais que são muito importantes, que são o córtex cingulado anterior, que ele está ligado à nossa parte emocional, mas também ligado à parte de atenção e expectativa. Então, se eu espero ir para São Joaquim, vou programar uma viagem para Gramado no meio do ano para pegar frio. Ou seja, você chegar lá e pegar frio, a tua expectativa era essa. Você não vai ter uma percepção tão ruim daquele frio, porque era isso que você esperava. Agora, eu vou daqui e vou para Palmas, que está lá 40 graus, então eu já sei que está calor. Então eu não sinto, aquilo não vai me incomodar tanto. Lógico, o calor ele incomoda, o frio ele incomoda, mas ele não incomoda tanto porque eu já tenho a expectativa daquilo que vai acontecer. Agora, se você sair daqui, for lá para Palmas e falar, vixe, lá em Palmas faz 40 graus, olha só o jeito que você está tentando esperar isso daí. Então, isso tem uma grande interferência. Outra área do cérebro importante é a ínsula, que está ligado então à parte de cognição. Então, assim, se eu já tive isso antes, né, experiências anteriores, eu já fui para lá, foi tudo tranquilo, foi beleza, não tive problema nenhum. Então, isso gera, junto com a atenção e expectativa, a questão de você se sentir bem numa certa temperatura ou não, tá? Com uma certa música ou não. Então, tipo, essa parte cognitiva, tipo, para estudar certo tipo de música não dá, mas outro tipo dá. Para a gente poder fazer atividade... Imagina você fazer atividade física com música clássica. Imagina numa academia, bombando o povo lá, fazendo um monte de exercício, tocando Mozart. Não rola, não bate a situação. Então, essa questão da expectativa, da parte cognitiva, que está relacionado com o aspecto emocional, interfere sobre essa percepção. A música está tocando, a vibração que é gerada pela caixa de som ou quando você está falando com alguém, vai ter uma vibração, vai vibrar teu tímpano, ele vai gerar um impulso elétrico, né? Vai fazer todo o mecanismo da audição, vai gerar um impulso elétrico e é só um impulso elétrico a sensação. E aí você vai escutar como música, só que aquela música você percebe ela diferente dependendo do ambiente, dependendo da tua situação. Tranquilo? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Dani? Joia, como é que tá, Rodrigo? Beleza? Como é que estão as coisas? Como é que tá em Palhoça, Dani? Como é que tá lá em Santo Amaro? Tá tudo bem? Tá calor? Tá frio lá? Como é que tá agora? Santo Amaro tem as águas termais, tá? Lá em Santo Amaro da Imperatriz. E em Santa Catarina, onde a Dani mora. Então, aquela temperatura, você vai lá, não, porque eu quero ir para aquela temperatura, tem as propriedades terapêuticas da água, ok? Mas a temperatura também interfere. Então, eu espero ir para um termas para poder melhorar. Então, a percepção de tudo isso tem uma interferência, tá? E a gente tem que entender, pessoal, que as modalidades terapêuticas que a gente usa, mais especificamente a terapia manual, que é aquilo que eu trabalho, como que a gente gera essa percepção, essa sensação, essa percepção. Então, quando você faz terapia manual, que você toca o teu paciente, é um toque. Isso vai ativar receptores que vai mandar um impulso elétrico. Dependendo do tipo de toque, ele vai ter uma certa interpretação. Se eu faço um toque normal, um toque profundo, ele vai por vias diferentes de um toque sutil. Tá? O toque sutil, ele vai ter uma característica de entrar pelas mesmas vias que a nocicepção e que a interocepção. Interocepção é um bom tema para uma próxima live, hein? Vocês já ouviram falar de interocepção? Ah, então o pessoal aí responde depois aí para mim. Interocepção, vocês já ouviram falar? Querem saber mais sobre isso? Dá um joinha aí se você quer saber mais sobre interocepção, que é um tema bom para fazer uma live, hein? Se vocês fizerem um joinha aí bacana, bastante joinha aí, eu coloco isso numa live. Faço uma live só sobre interocepção. Então o toque sutil, ele vai interferir sobre essa mesma característica da nocicepção, do mecanismo de modulação da dor e
também sobre o mecanismo da interocepção, que é a percepção de si mesmo. Então, você, através do toque, você estimula o teu paciente, vai mandar informação. Agora, se teu paciente está gostando desse toque, ele está achando que ele é bom, esse toque, ele está querendo fugir desse toque, você coloca a mão no teu paciente, ele levanta a cabeça. Ele está no mecanismo de proteção. Então, a gente tem que entender que esse toque também tem a ver com o contexto. Às vezes você está fazendo um tipo de técnica que o paciente não está gostando. E aí ele está aumentando tônus, ele está tentando fazer fuga daquele movimento. Então isso talvez não vai ter um efeito que você deseja, o efeito terapêutico. Às vezes você faz num paciente que se relaxa bem, o resultado é ótimo. Às vezes você faz num paciente que fica todo tenso, toda vez você precisa ficar pedindo para ele, relaxa, relaxa. Ou seja, ele está no mecanismo de fuga, isso é um mecanismo automático que o sistema nervoso faz. E aí você não tem o resultado que você espera, para um mesmo quadro clínico, por uma mesma técnica executada. Então, na verdade, não é o efeito da técnica, é o efeito que o paciente percebe disso, que é o outro lado da moeda dos nossos tratamentos. Nós temos uma parte que é a nossa função de executar a técnica, que ela tem as propriedades terapêuticas dela, e a segunda é o paciente estar pronto para receber. Então, assim, se isso faz parte do que o paciente interpreta como interessante, como uma técnica boa, se, por exemplo, né, então tem a parte da cognição, que ele já viu isso antes. Então, se o paciente já foi tratado por uma técnica que ele melhorou, se você refaz essa técnica num outro episódio, a chance de melhorar é muito grande. Por quê? Porque ele faz a relação. Tipo, eu já fiz isso, já melhorei. Tá? Então, essa característica da sensação e da percepção, a gente tem na terapia manual os receptores específicos, né, de toque, vibração, toque sutil. Tá? Então, toque sutil são os discos de Merkel, o toque, né, normal, toque profundo, Ruffini e Pacini, de movimento, Ruffini e Pacini. Então a gente tem esses receptores, mandam informação. Como que o paciente percebe isso depende das áreas. Então, às vezes você quer fazer uma manipulação e esse paciente já fez uma manipulação e não gostou. Se você colocar na posição de uma manipulação, ele já vai travar. Mas assim, a maioria das vezes ele trava por um mecanismo involuntário. Tudo bem? Tranquilo? Ó, um monte de gente mandando aí um joinha, então nós vamos fazer uma live sobre interocepção. Isso é bem interessante. Vamos ver se a gente faz semana que vem ou na outra. Beleza? Então, dentro de todo esse contexto, pessoal, nós temos a nossa função como terapeuta de estimular o paciente e saber o porquê que a gente está fazendo e como que eu vou atuar para que a gente consiga ter um efeito. Então, para a gente minimizar esse efeito da fuga, né, da proteção, técnicas que geram, né, os resultados de uma forma não nociceptiva se mostram com resultados muito positivos. Então, técnicas sutis como a dermoneuromodulação, como a microfisioterapia, como certos tipos de massagem, como certos tipos de liberações, como certos tipos de mobilização. Isso tudo de uma forma não nociceptiva, alguns tipos de manipulação, que são não nociceptivas, vão trabalhar na modulação da dor. De uma forma a fazer isso de forma mais duradoura. E não só como um efeito sobre o mecanismo de inibição descendente, que talvez vai ser temporário. Então a gente trabalhar sobre esses mecanismos, né, de informar o corpo, ele ter uma interpretação de que aquilo é bom, de que aquilo é agradável, é o importante. A gente tem que lembrar que tem paciente que, se você não fizer determinada técnica, ele pode não melhorar, ele pode não achar que foi tão bom assim. Então, por exemplo, tem paciente que gosta muito de manipulação. Às vezes ele até sente um pouco de dor durante a manipulação, mas ele se sente bem depois. A manipulação tem os seus efeitos terapêuticos. E se você não fizer essa sensação que o paciente espera, é expectativa, pessoal. Ele espera aquilo acontecer. Se você não faz isso, talvez o resultado não seja tão interessante. Tá? Então, essa característica então, da sensação e da percepção tem disso. A sensação é só a gente informar o corpo. A percepção é o corpo dando sentido para aquilo que está acontecendo. Então,
a gente tem os receptores informando o sistema nervoso central dando sentido para aquilo que está acontecendo. Tá? E essa é a frase que a gente deixa hoje. A sensação informa, a percepção dá sentido. Então, para cada para cada situação, para cada momento, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, tá? Para o paciente. Então, a gente vai informar. A percepção é que vai dar sentido para aquilo. Isso é um dos porquês a gente vê que quando a gente associa as técnicas terapêuticas com a educação terapêutica, né, a informação desse paciente, os resultados se potencializam. Os resultados somente de educação terapêutica não são tão bons, mas quando a gente associa a educação terapêutica com técnicas terapêuticas, ela acaba potencializando esses efeitos. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, a sensação de percepção e a característica de sensação e percepção são essas. A sensação informa e a percepção é a que dá sentido. Maravilha? Terminando a live, daqui a alguns minutinhos, vai estar lá no meu perfil um post com essa frase: a sensação informa, a percepção dá sentido. Rodrigo, para repetir a frase: a sensação informa, a percepção dá sentido. Então eu vou deixar lá no post, lá no meu perfil, vai ter a frase, tá? Compartilha essa frase, tá? Manda pro pessoal. Essa live vai ficar 24 horas, eu sempre estou mantendo essas lives 24 horas, então manda pro pessoal, tá? Manda para as pessoas que você conhece, para os profissionais que você conhece, para os pacientes que você pode achar que isso pode ser interessante. Manda lá para eles, compartilha com eles, compartilhem sem moderação. Beleza? Obrigado, pessoal, pelo acompanhamento aí nesse dia de hoje, nessa sexta-feira. Um bom restinho de sexta-feira, bom trabalho para vocês. Ótimo final de semana. Para quem vai descansar, que descanse bastante. Para quem vai trabalhar, trabalhe bastante. Para quem vai estudar, que está aqui no curso comigo ou em outros cursos, estuda bastante para a gente crescer. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Compartilha lá a frase, o link. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar lá, que assim que der eu respondo. Beleza? Obrigado, pessoal. Grande abraço, ótimo final de semana. Fiquem com Deus.